E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que vira e mexe gera uns debates acalorados e muita confusão nos corredores das empresas. As recentes atualizações nas leis brasileiras de segurança do trabalho e, principalmente, a verdade nua e crua sobre a estabilidade dos membros da CIPA. Então, vamos direto ao assunto porque tem muito mito que a gente precisa quebrar hoje, sempre se baseando estritamente na lei e nos dados. Mas antes de mergulhar nos detalhes, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o cenário macro, né? A gestão de segurança entrou numa verdadeira era moderna, e o panorama das normas regulamentadoras, as famosas NRs, foi totalmente reestruturado. Nós deixamos para trás aquela visão super engessada e puramente burocrática para entrar de vez em um modelo super dinâmico e integrado de gestão de riscos. Basicamente, agora está tudo conectado. E é por isso que o nosso roteiro de hoje vai cobrir o novo cenário das NRs, a evolução da CIPA, o famoso mito da estabilidade, as regras exatas para a perda do mandato e, para fechar, as melhores práticas de conformidade. Bom, começando logo com a primeira parte. 1. O novo cenário das NRs. A introdução do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, lá na nova NR01, não foi só uma troca de siglas, tá? Foi uma mudança gigantesca de paradigma. Pensa bem, a regulamentação deixou de ser um simples checklist que o pessoal preenchia uma vez por ano e engavetava, e se tornou um sistema contínuo que mapeia de tudo, desde o risco físico até os fatores ergonômicos. A NR01 virou a norma mãe, que orienta todo o resto. E é exatamente dentro desse ecossistema todo modernizado que a gente chega no nosso segundo tópico. 2. A evolução da CIPA. Vamos focar agora na NR05. Olha só como a definição mudou. A CIPA agora é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Essa letrinha E no meio, essa adição no nome, foi impulsionada pela Lei 14.457 de 2022, que muita gente conhece como a Lei do Programa Emprega Mais Mulheres. Ou seja, o mandato da CIPA foi atualizado para refletir a realidade e os problemas do ambiente de trabalho contemporâneo. E faz sentido, né? Historicamente, o foco antigo era quase 100% voltado só para evitar acidente físico e doença ocupacional. O novo foco traz a obrigatoriedade de colocar na mesa os temas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras violências. Em resumo, a CIPA virou uma guardiã ativa na promoção de um ambiente que tem que ser seguro tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Mas calma lá, porque esse é o ponto onde muita gente se perde. A CIPA não é a polícia da empresa. Ela não é um canal para receber denúncia e nem tem o poder de investigar nada. O papel dela é prevenir, orientar e conscientizar através de treinamentos a cada 12 meses. A investigação, isso cabe única e exclusivamente à empresa, que tem que criar um canal formal, independente e sigiloso para isso. É uma separação de papéis que é fundamental para a segurança jurídica de todo mundo. Papel da CIPA entendido, vamos entrar na questão que mais dá o que falar dentro das empresas. 3. O mito da estabilidade. Essa é a clássica pergunta de $1 milhão. Sabe aquela lenda de corredor de que se alguém ganha a eleição da CIPA, essa pessoa tem imunidade total contra a demissão? Será que essa estabilidade é mesmo intocável? A resposta legal, sem meias palavras, é não. Definitivamente não. A lei garante sim uma proteção temporária para o emprego. Mas não se engane, isso passa longe de ser um escudo mágico de imunidade absoluta para qualquer atitude. Conforme as regras da CLT e da própria NR5, essa estabilidade provisória tem limites bem demarcados. Primeiro, ela começa no registro da candidatura e vai até exatamente 1 ano depois que o mandato acaba. Segundo, e esse é um detalhe de ouro, ela vale apenas para os membros que foram eleitos pelos funcionários, seja titular ou suplente. O presidente da comissão, por exemplo, como ele é indicado direto pelo patrão, não ganha essa estabilidade não. Então, se a estabilidade tem limites, como é que ela pode cair? Vamos para a nossa quarta parte. 4. Regras para a perda de mandato. A gente pode resumir o fim dessa estabilidade numa regra de 3 muito simples. São as 3 hipóteses legais onde a proteção acaba e o mandato é perdido. Demissão por justa causa, um excesso de faltas que não foram justificadas nas reuniões e o fim natural de um contrato de trabalho que já tinha um prazo determinado para acabar. E para deixar bem claro, a gente não tirou isso do nada, tá? Tá tudo ali, no papel, os documentos oficiais do governo, lá na publicação da NR05, comprovam que as regras são super rigorosas e estão bem estruturadas. Destrinchando a primeira hipótese, a justa causa.
Se o membro eleito da CIPA escorregar feio e cometer um ato grave, tipo insubordinação, desonestidade ou simplesmente abandonar o emprego, acabou a proteção. A má conduta severa sempre vai passar por cima da estabilidade provisória. E esse número na tela, maior que 4, o que isso significa? É o seguinte, lá na NR5 diz que se o membro titular faltar a mais de 4 reuniões ordinárias da CIPA, sem apresentar nenhuma justificativa válida, tchau, ele perde o mandato de forma automática. Claro, atestado médico e coisas do tipo não entram nessa conta, mas a ausência repetida e sem motivo é de longe o motivo mais comum para alguém ser retirado da CIPA. A nossa terceira hipótese é super lógica e trata dos contratos com prazo de validade. Se o profissional foi contratado temporariamente ou o contrato já tinha uma data para terminar, quando essa data chega, a estabilidade acaba junto. O encerramento do contrato aqui é perfeitamente normal e a lei não considera isso uma demissão arbitrária. Sabendo muito bem de quais são as regras do jogo, a gente parte para o nosso último tópico de hoje. 5. Boas práticas e conformidade. O que as empresas precisam saber é, se houver um descumprimento por parte do membro da CIPA, como que a gente age na prática. O processo tem que ser impecável para fugir de processo trabalhista. O passo a passo é, primeiro, formalize a falha. Segundo, não deixe só de boca, registre o ocorrido oficialmente na ata da reunião da CIPA. E terceiro, chame o suplente imediatamente para a comissão continuar rodando sem travar. Para conseguir provar tudo isso, o trabalho administrativo por trás das cortinas tem que ser excelente. Tem que ter lista de presença assinada, tem que arquivar todo e qualquer atestado com muita segurança e redigir as atas com o máximo de precisão. Pessoal, numa fiscalização do Ministério do Trabalho, a ata da CIPA não é só um papel de anotações, ela é a prova número 1 da empresa. E não dá para brincar com isso porque as apostas são altíssimas. A gestão de saúde e segurança ficou super exigente. Deixar passar batido o monitoramento dessas presenças ou falhar na papelada não é só uma dor de cabeça burocrática. Isso rende um passivo jurídico gigantesco e, na maioria das vezes, umas multas bem pesadas. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final muito importante. Com as normas da CIPA cada vez mais atualizadas, abraçando até a prevenção ao assédio e com regras tão detalhadas de perda de estabilidade, será que as organizações têm hoje os controles e os processos para gerenciar tudo isso sem margem de erro? É algo vital que toda liderança precisa colocar na balança. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa análise. A gente se vê na próxima.